Salve, gente! Estamos de volta depois de uma pausite aí. Tivemos uma breve pausa. Tava sem tempo, a verdade é essa. Correrias, né? Coisas para ver. Mas gravar rapidamente hoje, nossa expectativa para esse jogo que vai acontecer de tarde, Fluminense e Chelsea. Está lançada, né? A sorte do Fluminense. Já falei aqui da última vez, vou repetir. Vou estar na torcida de verdade. Aqui não é média, não. Tem muita gente que faz média. Tiver muita gente que faz uma média, tal, só para alavancar de repente uma viewzinha, né? Aqui não, aqui de verdade a gente tá torcendo mesmo. E até falei, fiz promessa. Não sou nem torcedor, mas se o Flu conquistar o Mundial, a gente vai comprar a camisa aqui. Prestigiar, obviamente, seria uma camisa lendária. Daqui a uns 10 anos, talvez esteja valendo o triplo, de repente, né? De brincadeiras à parte, mas é verdade, a promessa está feita aí. E vou torcer muito, não só pro Fluminense, mas eu já citei alguns personagens aqui, Renato Portaluppi, Thiago Silva, John Arias tá arrebentando, o Hércules também, decisivo. É nessas horas que os heróis aparecem, nos momentos decisivos. E quis o destino que um cara com o nome de semideus fosse decisivo nas últimas partidas do Fluminense. É impressionante, cara. Eu acho que é um adversário complicado, não dá para negar que é um adversário difícil, é um adversário duro, né? Qualificado, tem grandes jogadores, apesar de alguns desfalques importantes, como o dela, por exemplo, mas é um adversário acessível, na minha opinião. É um adversário possível. Não porque o Flamengo amassou o Chelsea Aliás, eu vi alguns. Aliás, eu vi alguns programas esportivos debatendo o Chelsea contra o Flamengo, o Chelsea contra o Palmeiras. Gente, não vão na onda aí da galera, não. Falar, ai, pô, o Chelsea jogou a Vera contra o Flamengo. Pra mim não jogou, não tô desmerecendo a vitória do Flamengo. Tá? E é curioso que, assim, algumas pessoas, eu não cito nomes porque são mais de uma, mas algumas pessoas falaram que existe uma diferença entre fase de grupos e mata de competição, e existe mesmo, e agora tá falando que o Chelsea jogou a Vera contra o Flamengo, sabe? Assim, eu acho que jogou a Vera mesmo, mas num ritmo, uma rotação muito mais baixa. Eu até falei do pós-jogo. Eu acho que o Chelsea contra o Flamengo entrou mais para fazer uma catimba, né? Tentar dar uma intimidada, porque eles mesmos não estavam ainda no seu melhor nível físico e técnico, estavam muito no começo da competição, então foi muito para catimba, muito para bate-boca, pancadinha aqui, pancadinha ali, tentar cozinhar o jogo um pouquinho, tentar levar no jogo da intimidação, que não resolveu. O Flamengo entrou para jogar bola mesmo e não quis nem saber, passou o caminhão. Contra o Palmeiras, aí eu acho que o Chelsea entrou com outra mentalidade já, né? Porque depois de tomar essa paulada do Flamengo, ali eu acho que deve ter tido uma conversa interna, porque eles precisavam, cara, se a gente não fazer o mínimo da nossa parte, a gente vai, a gente vai tomar pau. A gente vai tomar pau. Enquanto o Palmeiras, acho que aí já foi um time com outra postura. Eles bateram também, é verdade, mas entraram com a proposta de jogar futebol, né? Eles entraram, bom, vamos jogar bola. E aí, no olho por olho, aí, cara, o Palmeiras, que é um bom time, fez frente, mas eu acho que o Flamengo, se pegasse o Chelsea naquela altura também, numas quartas de final, o Flamengo ia amassar o Chelsea de novo. Apesar de estar jogando com um pouquinho mais de seriedade. Então, eu acho que assim, é outra competição, e o Chelsea se mantendo na competição. Agora que eles já estão aí, já perderam as férias deles, eles vão jogar para ganhar, cara. Esse que é o ponto. Cara, já chegamos aqui, certo? Já estamos avançando. Beleza, esse dinheiro é legal, mas não é fundamental. Já estamos perdendo as férias. Então, amigo, já que estamos aqui, já que perdemos as férias, nós vamos jogar bola. E aí você vê que o futebol dos caras de fato é limitado. Né? E é limitado, assim, em comparação com outros europeus. Não estou aqui, é um time ruim. É um time é um excelente time, tem excelentes jogadores. Agora, é um time que ainda, né, precisa ganhar corpo, enfim, precisa evoluir como equipe, como conjunto. E eu acho que é um adversário totalmente acessível ao Fluminense. Eu repito, eu não acho que
o Flamengo pegando o Chelsea antes ou depois, eu acho que eu não acho que o Chelsea venceria o Flamengo. Mas claro que são equipes que se enfrentaram em momentos distintos. Tanto o Chelsea contra o Flamengo na fase de grupos e o Chelsea contra o Palmeiras na fase de quartas de final. Eram momentos muito distintos. Muitos distintos e muda tudo, né? Assim, na preparação da equipe, na mobilização, o quanto que os caras também mudam os níveis de confiança e de preparação da equipe também. Então, eu acho que o Palmeiras. Não tô. De novo, tá? Acho que o Flamengo ganharia do Chelsea de novo. Não tô minimizando a vitória do Flamengo, não, gente. Antes que, né? Senão vai vir um desavisado aí e falar, sempre acontece. Eu acho que o Flamengo venceria o Chelsea de novo por 3-1 tranquilamente. Agora, era contra o Palmeiras, era um Chelsea com outra postura, né? E aí já um time mais confiante, com os níveis competitivos mais acirrados e tudo isso que a gente viu, né? Eu acho que o Flamengo, no auge, que foi a partida que a gente viu contra o Chelsea, joga mais que o Palmeiras. Não estou falando que o Flamengo é melhor que o Palmeiras. Estou falando que o Flamengo joga mais que o Palmeiras. E aí a gente pode contextualizar o que for. Por isso que eu acho que hoje o Fluminense encara um adversário acessível. É um adversário que está confiante, e aí é o perigo, né? Porque como esses caras são muito bons, o perigo é esse, os caras aumentarem os níveis competitivos, os caras aumentarem a confiança, ganhando sequência da competição, eles vão ganhando mais de entrosamento, porque sempre tá aquela pausa, baixa um pouco, dá aquela sentada e eles têm que retomar. E eles, com mais tempo de competição, eles vão evoluindo os seus níveis, né? E como eles são muito bons individualmente, aí é que mora o perigo. Então, é um jogo perigoso, mas para mim é um jogo acessível. É diferente da gente olhar, de repente, o Fluminense encarar um Manchester City, enfrentar um Real Madrid, enfrentar um PSG. O Chelsea eu acho que é uma... Não que os outros não fossem acessíveis, mas aí seria um jogo mais... A gente tem o entendimento que seria um jogo um pouquinho mais complicado. Um pouquinho mais complicado. Esse aqui eu acho que é totalmente possível. É um time que joga, para mim, a moda brasileira. Então o Fluminense já encarou o Flamengo, já encarou o Palmeiras, já encarou o Botafogo. Então não vai ter nada de novo. Não vai ter nada de muito diferente. Porque eu falo, se você pega um PSG, você pega um Bayern também, que encarou o Flamengo, você pega um Manchester City, é um time que vai para cima e fica marcando em cima e fica te agredindo o jogo inteiro. O jogo inteiro. Ah, deixa espaço na retaguarda. Deixa mesmo. Os caras não estão nem aí. Eles vão para cima mesmo. Todo mundo no campo de ataque, pressionando a bola, forçando o erro do adversário o tempo todo. Esse é um jogo que não é comum. Esse é um tipo de jogo que não é comum no Brasil. O Chelsea, para mim, é um adversário acessível. É um time que vai jogar meio que a moda brasileira. Não vai ficar o tempo todo marcando em cima. Vão voltar para marcar. Vão baixar uns pouco as linhas também em dados momentos do jogo. Em dados momentos do jogo vão marcar alto mesmo, quando sentir que a confiança do Fluminense baixou, ou mesmo para sentir o jogo, eles vão dar uma beliscadinha, ver se o Fluminense dá aquela escapada. Isso vai acontecer, mas isso acontece no Brasil, né? Tantas equipes tentam fazer isso por um dado momento do jogo. Não o jogo inteiro, como eu falei, como o Manchester City faz, como o Bayern faz, como o PSG faz. Aí já é uma outra pegada, né? É um outro estilo de jogo que é muito diferente do que a gente consegue ver no Brasil. O Flamengo tem mais essa pegada? Até tem, mas não faz isso todo jogo. Por uma série de razões, né? De repente temperatura, de repente cansaço, de repente, né? Você tem que rodar o elenco, e aí, pô, nessa rodagem de elenco tem jogadores que não tem tanto ritmo de jogo, e você tem que mudar a proposta. Então, eu acho que esse é o jogo à moda brasileira. É como se o Fluminense encarasse uma equipe ali que está no G4 do Brasil, na minha opinião. Então, é sempre um jogo complicado. Se a gente projetasse que o Fluminense encarasse o Palmeiras, se encarasse o Flamengo, jogo difícil, jogo complicado, adversários que conseguem investir muito mais no seu elenco, então o elenco tecnicamente ele é melhor. Tem um treinador no Palmeiras que está há muito tempo também, então já tem uma cultura, uma filosofia muito bem enraizada. Então seria mais. Eu vejo mais ou menos nessa pegada, né? Eu vejo o Chelsea ali, não vejo o Chelsea tão em termos de um ou outro jogador, eu vejo o Chelsea à frente das melhores equipes do Brasil, mas um ou outro jogador. Como conjunto, como composição, eu não vejo o Chelsea melhor que o Flamengo. Aliás, eu acho o Chelsea pior que o Flamengo. Eu acho o Chelsea parelho com o Palmeiras.
né? Foi muito feliz num lance ali até de muita infelicidade do Palmeiras, mas naquele momento do jogo tava um toma lá da cá absurdo. Então, assim, pra mim é um time parelho com o Palmeiras, é um time parelho com o Botafogo. Vai ser um jogo à moda brasileiro, o Renato Gaúcho sabe o que tem que ser feito e eu acredito no Flusão. Acho que eu tô bem confiante para essa partida, bem confiante. Eu acho que respeitando o adversário, entendendo o jogo como o Renato já vem fazendo, eu acho que dá para sair aí nos 90 minutos, como vem fazendo também. Acho que dá pro Fluminense sair vencedor desse confronto, que repito, é difícil. Não tô falando que é um confronto fácil. Do jeito que algumas pessoas falam, parece até que vai ser um jogo fácil. Ah, vai ser 2-0, vai ser 3. Não, não vai ser nada, pode até ser. Mas aí vai ser, de repente, uma postura de um Chelsea para cima, a todo custo, o Fluminense explorar o contra-ataque, como já fez. Não acho também que seja um placar escandalosamente impossível. Agora, é naquela coisa. Estudar o jogo, entender o jogo, nas bolas decisivas, marcar os gols. E se puder fazer um golzinho cedo, é melhor. Se puder, como aconteceu contra o Al Hilal, se der para fazer um golzinho cedo, o coração agradece. O coração agradece porque a tensão baixa um pouquinho. A tensão baixa um pouquinho. Enfim, gente, ó, a possível escalação do Fluminense. Vamos lá. Fábio no gol. Não tem nem como, né? René, Thiago Silva, Ignácio, Gabriel Fuentes, Bernal, Guga, Nonato, Hércules, Cano e Arias. Tá aqui, a gente fica na torcida para que o Cano mais uma vez arrebente, né? Mais uma vez arrebente, que é o coração dessa equipe. Se for essa equipe, cara, eu acho que estamos bem, né? Eu acho que estamos bem. Ignacio está fazendo um campeonato, baita campeonato. Thiago Silva não preciso falar. O Fábio parece um garotão. E todo mundo, né? Acho que o Hércules é o cara iluminado, o cara que vem decidindo. Nonato também, pô, não preciso nem falar. O Cano acabou substituindo o Everaldo. Mas se o Everaldo entrar também, acho que pode contribuir. E é isso, cara. Eu acho que tá montado. Se confirmar, acho que, pô, tamo bem mesmo. E eu acredito no Renato. Vamos trabalhar a mobilização, vamos acreditar. E que eu falei, não olhar pro. Respeitar o Chelsea, obviamente, como respeitaria o Flamengo, como respeitaria o Palmeiras, como respeitaria Botafogo, como respeitaria Vasco, rival estadual, como respeitaria qualquer outra equipe, mas também sem medo. Sem medo de ser feliz, como eles fazem aqui no Brasil. A gente respeita todo mundo, os caras, pô, esse aqui contratou mais, investiu muito mais que a gente, esse aqui tem um trabalho de longa data, mas aqui, cara, respeito é jogar com lealdade. No campo de jogo, a gente vai fazer o nosso e sem medo, né? E sem medo, como o Fluminense fez desde o início da Copa. Talvez entrou aí essa Copa do Mundo, a gente tivesse um pouquinho menos de expectativa pela sequência, cara. Pela sequência antes da Copa. Não era uma sequência muito positiva. Até trocando de treinador recentemente. E eu acho que é o que eu falei. Que todo mundo falou, muito válido. E era verdade. Não adianta o torcedor ficar bravo, menosprezar. Ninguém menosprezou ninguém. Teve algumas pessoas que menosprezam, óbvio, mas do que eu vi assim da grande mídia, dos maiores comentaristas, dos maiores influenciadores, ninguém desrespeitou. Todo mundo só falou a verdade. Né? Então, assim, a gente tem que ser capaz de ouvir a verdade e tentar construir um processo em cima da verdade, que eu acho que foi o que o Renato fez. O Renato, se ele for campeão, ele vai dar resposta para um monte de gente. Mas o Renato sabe que para dar resposta ele precisa vencer. Ele precisa ganhar o torneio. Se ele for eliminado antes, ele vai dar a resposta do mesmo jeito. Mas até lá, ele sabe que assim, eu não posso ficar dando respostinha antes. Eu só posso dar resposta depois. Porque antes, depois da partida, os caras vão torcer contra mesmo. Né? Os caras já torcem contra. Se eu ficar dando respostinha agora, os caras vão torcer contra mesmo. E aí, pô, além de tudo, vou ter que ficar lidando com o zica dos outros. Né? Então o Renato é um cara que sabe, ele sabe tirar sarro como ninguém, ele sabe como que isso aí entende, como é que isso aí funciona. Então é isso, tá? Possível Chelsea, tá aqui, ó. Robert Sanches, Cucurella. O Cucurella é absurdo que esse cara marca, viu? Não deixou passar uma bola do Estevão. O Adarabioio, não sei se tá certo. Chalobah, Gusto jogou bola também. Moisés Caicedo, voltou. O Caicedo é brabo, hein?
gosta de bater boca e vai bater boca, mas é brabo. Enzo Fernandes também, Palmer, Pedro Neto. Não vou, não vou me arriscar a pronúncia, né? Do Kunku, não sei se está correto. E o João Pedro, pô, João Pedro entrou e, cara, já começou arrebentando, né? Essas coisas que eu fico, pô, eu fico olhando, eu fico triste, cara. Não é nem não tô nem cobrando o João Pedro, tá? Eu fico triste porque, assim, cara, o João Pedro chegou no Chelsea agora, estreou contra o Palmeiras e começou arrebentando. E eu fico triste que, às vezes, na seleção brasileira, os caras não brilham como eles fazem nos clubes, né? É triste, cara. É porque, pô, é um cara muito habilidoso, pode voltar pra seleção, mas eu fico sempre com essa assim, pô, ele entra contra o Palmeiras, assim, não conhecia ninguém, acabou de chegar, tava de férias e foi para os Estados Unidos e já saiu jogando e já saiu arrebentando. E aí eu fico triste porque, cara, na seleção a gente não vê ninguém, né, que pega a camisa e assume esse protagonismo da forma como o João Pedro fez com vestindo a camisa do Chelsea. É triste, cara. E aí, de novo, não é cobrança pro João Pedro, porque todo mundo é assim, né? Infelizmente, todo mundo é assim. Mas me dá uma tristeza, cara, porque se tivéssemos mais, se os jogadores fizessem mais na seleção as coisas que eles conseguem fazer nos clubes. E aqui eu tô usando um exemplo de um cara que chegou, tava de férias, chegou, vestiu a camisa e jogou. Né? E na seleção é mais ou menos isso. O cara tem que chegar, vestir a camisa e jogar. E a gente muitas vezes não vê nem metade do que foi feito, né? É muito triste, cara. E de novo, repito, não é uma cobrança, tá? É só uma tristeza que eu tenho aqui. Vambora. Seguir falando de futebol, futebol brasileiro. Então, toda a sorte aí pro Flusão. Estamos na torcida. Vai dar certo, hein? Vai dar certo. Eu tô confiante. Amanhã vamos ter a outra semifinal, mas por hora, ó, estudo aponta Liga Brasileira como a sexta melhor do mundo e a segunda mais equilibrada. Então, empresa de inteligência esportiva. Deixa eu ver aqui, ó. Aí eles fazem uma série de análises, colocam uma série de situações. Tem o ranking, não tem o ranking. Brasileirão ficou atrás da Premier League na Inglaterra, La Liga na Espanha, Bundesliga na Alemanha, Série A italiana, Ligue 1, né, que é do francês, Ligue 1 da França, entre as melhores ligas. Essas são as melhores ligas, o Brasil ficou depois. Então ficou à frente de muita liga aí do velho continente, né, do continente europeu. Já em competitividade, apenas a MLS, a Liga Norte-Americana, está à frente do Brasil. Então você vê que não é um negócio, apesar de termos algumas equipes aqui no Brasil bem relevantes, bem ricas, bem poderosas, não existe um domínio, né, no Brasil, aqui até se a gente pensar no continente uma forma mais ampla, né, não existe um domínio, existe uma certa polarização, e a gente sabe as equipes que sempre têm condições de brigar por tudo, mas não existe um domínio, não existe uma supremacia, não existe uma dinastia, digamos assim. Então, por isso que a competitividade é tão alta, né? E uma série de fatores contribuem para isso. Viagens longas, é tudo que a gente sempre fala todo ano. Viagens longas, calendário e tudo mais, né? Vamos continuar? Seguindo aqui, ó. Crise no Flamengo. Estão falando crise no Flamengo, eu vou por outro caminho. Existem dois tipos de crise. Ó, tem essa aqui que estão falando que é crise no Flamengo e tem essa aqui, crise no Corinthians. Aí, cara, essa aqui é a crise boa. Vou chamar de crise, do jeito que a galera tá anunciando para conseguir clique, né? Vou falar crise. Aqui para mim não tem nada de crise. Desavenças acontecem, insatisfações existem, divergências entre os cabeças também acontece, é comum, isso é normal. São clubes poderosos com muito dinheiro. E aqui a crise, entre aspas, é entre o presidente do clube e o cara que veio para comandar o futebol português, né? O Boto. Então tem o BAP e o Boto. E aqui é outro cenário. Aqui é outro cenário. Presidente interino, a princípio, e com dificuldades financeiras aí que parecem não ter fim. Então é muito melhor você ter uma crise como essa, né? É melhor ter uma crise como essa, eu acho. Bom, aqui pela redação do GE, e aqui explica uma série de motivos pelas quais as divergências entre o BAP e o Boto estão acontecendo, não digo tão se acirrando, mas estão incomodando, né, o diretor executivo de futebol, José Boto, que é veto em contratação, enfim. E o Mike Johnson, eu acho que é Mike, né?
O Mike Johnson foi aí talvez o estopim, porque ele já estava planejado para vir nessa semana, né? Não, o BAP vetou, porque recebeu aí exames médicos e tudo mais, recebeu aí laudos dos médicos, enfim, que não seria legal, não poderia jogar muitos jogos, e com o calendário que tem no Brasil, você precisa do cara que potencialmente pode jogar uma sequência de jogos longas, e esse cara aparentemente não. Então ficou nessa de, pô, não vou, porque vou pagar alto pro cara jogar meia dúzia de jogo, não dá, né? A menos que ele venha e arrebente, mas também você não pode contar com isso. De achar que o cara vai chegar e vai ser decisivo. Tem caras que chegam e com pouco tempo de jogo resolvem. Mas tem caras que não. É uma aposta, né? É uma aposta. É difícil, cara. E aí o BAP aparentemente não tá afim de bancar essa aposta. Então, é aquela crise que a gente fala que é crise, mas é a tal da crise boa, né? Acho que todo clube queria ter essa crise aí, tá bem financeiramente e não saber que o presidente quer contratar alguém para uma posição, o diretor de futebol quer outra posição. Dinheiro tem para contratar, só não tem dinheiro para ficar contratando todo mundo. Então é uma crise boa, né? Tá tudo em dia, tá tudo em ordem, tem dinheiro sobrando. O problema é decidir quem que vai ser contratado. O grande problema é que na minha opinião, é que o Boto veio para ser diretor de futebol. Então ele deveria tomar as decisões em relação ao futebol do Flamengo. O BAP, obviamente, é o presidente, ele dá a canetada, mas ele, na teoria, ele contratou o Boto para elevar o patamar do futebol do Flamengo. Então, se ele está interferindo, é um erro dele mesmo. Ele não deveria ter trazido um português para comandar o. Não precisava ter ido tão longe. Mesma coisa, eu tô falando português, mas poderia ser um espanhol, poderia ser um francês, poderia ser um alemão, ele não precisava ter ido tão longe para contratar um cara se ele quer tomar as decisões do futebol, né? Acho que é isso, eu só acho que é uma contradição, né? Existe um paradoxo aí dele ter ido lá buscar um cara para elevar o patamar do futebol. Talvez esses vetos se acirrem por conta da campanha no Mundial, não sei o que tá pegando, não sei dos bastidores, e sinceramente não me interessa, né? Enquanto o futebol estiver bem, para mim não me interessa o que está acontecendo muito nos bastidores, mas no mínimo uma contradição, um paradoxo dele mesmo, né? De buscar um cara de tão longe, uma experiência de mercado europeu, e ele ficar vetando as decisões do cara. Enfim, vamos ver qual que é os caminhos disso aí, né? Vi que a multa rescisória do Boto é de 2 milhões de reais, algo do tipo. É uma multa alta, mas pro Flamengo, com a premiação que ganhou no Mundial, na Copa do Mundo, é um valor muito acessível. Eu não sei se vai ter um rompimento, mas sempre quando se fala em crise, sempre se cogita, sempre se levanta esses números, né? Pô, quanto que custa? Será que pode acontecer? E aqui por Bruno Cassucci, José Edgar de Matos, Corinthians atrasa o salário de funcionários e jogadores e promete rápida resolução. Acho que é uma coisa que vai fazer parte do cotidiano corintiano, né? E vezes, não vou falar que isso vai acontecer todo mês, mas isso faz parte, né? Por conta dos da alta dívida que tem o Corinthians, enfim, uma série de problemas financeiros e um legado que foi deixado pelo atual presidente, que foi afastado, né? Mas é um legado que a situação que só piorou ao longo dos anos, e o último presidente fez o favor de piorar ainda mais. Então, atrasou salários de funcionários e jogadores que deveriam ter sido pagos até a última segunda-feira. Enfrentando dificuldades financeiras, o clube tentou nos últimos dias antecipar receitas para honrar compromissos com colaboradores, mas não teve sucesso. Não tem como antecipar a receita, porque o Corinthians, na teoria, já antecipou tudo que dava, e você não pode contar que você vai ser vencedor, de repente, da Copa Sul-Americana. Não dá pra você antecipar isso, né? Ninguém vai sair pagando. E se você não for? Se você cair agora. Então, a expectativa é que o problema seja resolvido em breve. E vamos ver, né? Vamos ver. Ainda nessa terça-feira, o Timão planeja acertar o pagamento de pelo menos parte dos funcionários. Então, hoje, talvez alguma coisa já comece a ser sanada. E na última segunda-feira, o presidente, o Osmar Stab, né, o presidente do momento, que é um interino, já tinha avisado o Fabio Soldado de que os salários poderiam atrasar, e de fato atrasaram, né? Tá aqui o Osmar Stab e o Fabinho Soldado. Então, cara, assim,
Por isso que eu falei, por isso que eu trouxe as notícias, né? Da crise boa e da crise ruim. A crise boa é aquela que, pô, temos dinheiro, precisamos contratar, mas quem vamos contratar? E a outra crise é assim, não temos dinheiro e estamos devendo. Como é que vai fazer? Enfim, né? Enfim, vamos ver como é que vai continuar essa caminhada corintiana, o presidente Osmar Stabile e qualquer novidade a gente traz aqui, né? A gente comenta aqui. É isso, tá, gente? Encerrando as atividades por hoje. Mais uma vez, desejar muito boa sorte ao Fluminense. A gente vai acompanhar de perto, seguiremos a torcida e que eu falei, eu tô confiante, viu? Eu acho que existe uma chance muito interessante do Fluminense chegar na final dessa Copa do Mundo de Clubes. E essa é a nossa expectativa, essa é a nossa torcida, tá? Final de semana vão ter o retorno do Campeonato Brasileiro e à medida que as coisas forem chegando, a gente vai comentando. Tá? Valeu demais, gente. Valeu, forte abraço. Para quem é de São Paulo, vamos ter um feriadinho amanhã, então, um ótimo feriado. Se você tiver feriado, se não, uma ótima quarta-feira aí amanhã. De repente, se a gente tiver um tempinho, a gente grava. Se não tiver também, na quinta-feira, na sexta, nós estamos voltando aí para comentar os jogos aí a decisão da final da Copa do Mundo, tá? Valeu demais. Beijo, abraço, forte abraço e até a próxima, gente. Tchau.